Põe a mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la. Eu não quero viver de teoria, eu quero viver a Bíblia. Por isso eu te peço que a tua palavra me alcance, porque quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. É em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador, que eu faço essa oração, pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Levante as suas mãos assim para a palavra do nosso Deus lida esta noite. Dê um aplauso. É maravilhosa a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Essas palavras são espírito e vida. Eu devia ser uma criança, talvez de 6 anos de idade. Eu não sei precisar. Quando eu vivi o dilema da janela aberta. Eu sou um de 9 filhos que Arsênio e Yara tiveram juntos. Uma família muito grande. Eu não sou nem um filho mais velho, nem um mais novo. Eu estou em algum lugar ali pelo meio. E eu me lembro que numa noite ficamos até tarde assistindo televisão, aquelas de seletor. Você não sabe o que é isso? Quando muda o canal fazia um barulho, tec, 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 tec. Muito legal. Eu não me lembro se já era colorido ou preto e branco. Eu lembro que ficou muito tarde e minha mãe dormiu. E eu lembro do diálogo das minhas irmãs mais velhas. A janela estava aberta e ela dizia: vamos fechar ou vamos deixar aberto? Eu me lembro que uma delas teve essa ideia, disse: vamos fechar sim, porque se deixarmos aberta, amanhã a mãe vai brigar com a gente e vai dizer: como vocês viram a janela aberta e não fecharam? E uma outra disse: isso não vai dar certo, é melhor a gente deixar aberta, por causa do próprio calor, porque a nossa mãe vai brigar com a gente dizendo: por que fechou a janela? Vocês não viram que estava calor? E eles ficaram discutindo, fecha ou não fecha. Eu me lembro que nisso eu dormi. Eu nunca fiquei sabendo que decisão elas tomaram. Nunca fiquei sabendo naquele debate quem ganhou. Mas uma coisa ficou muito clara no meu coração às 5 da manhã, esses dias, quando Deus falava para mim. Qualquer que tenha sido a decisão que elas tomaram, no outro dia elas se arrependeram amargamente, porque elas estavam entre a cruz e a espada. Sabe, tomar decisões não é fácil, mas é necessário. Algumas pessoas transferem as decisões que deveriam tomar, terceirizam suas escolhas para se livrarem da responsabilidade. Pessoas que dizem assim: apóstolo, estou gostando de uma moça, ela é linda, mas não teme a Deus, devo casar com ela ou não? Gente que diz assim para mim: pastor, Deus me mandou ir para a Europa, para eu morar lá em Portugal, mas eu quero ouvir a opinião do Senhor. Querido, se Deus te mandou, eu não tenho mais nada para te dizer. Mas as pessoas transferem a responsabilidade. Você sabe, algumas coisas você que vai ter que decidir. Isaac ficou num lugar que era um lugar elevado, tipo Teresópolis, se chamava Tel Guerrar. Tel significa colinas, colinas de Guerrar. E Guerrar significa pernoite, segundo o doutor Russell Norman Champlain. Pernoite é lugar de dormir. Não era um lugar para estacionar. E ele estava ali de passagem. E quando estabelece-se a fome na terra, como a fome de Gênesis 12, verso 10, que o seu pai viveu, o primeiro pensamento que sobe na cabeça é ir ao Egito, é lógico. Era uma terra rica, grandiosa, e hoje, como existe o sonho americano, havia o sonho egípcio. E Deus, sabendo do que estava borbulhando dentro dele, fala com Isaac e disse: não vá ao Egito, permaneça em Guerrar, no lugar de pernoite. Fica aqui até eu te dizer para onde você deve ir, porque eu vou te entregar um território muito grande, que o território que Deus fala hoje iria até o Iraque, para você ter ideia, e pegando toda aquela região do Oriente Médio. Deus disse: essa terra eu vou entregar aos seus descendentes.
que serão como as estrelas dos céus e como as areias que estão na praia do mar. Eu vou cumprir a promessa que fiz a Abraão, teu avino, teu pai. E aí o Senhor me disse: filho, existem 7 chaves importantes para esses dias. Essas chaves são para fechar outubro com chave de ouro e abrir novembro com chave mestra. Assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus. Se você quer isso, diga amém. Dê um aplauso a Jesus se expressando, porque eu vou liberar as chaves agora. Chave número 1: decisões determinam sua vida. Decisões determinam sua vida. O seu patrão não determina a sua vida. Seus vizinhos não determinam a sua vida. O que os outros dizem de você não determina a sua vida. As suas decisões determinam a sua vida. Então preste atenção. Não tome decisões permanentes por causa de circunstâncias temporárias. Porque quando esse tempo de circunstância adversa passar, a decisão tomada nela poderá permanecer e a sua vida terá se tornado mais difícil. Por isso, não tome decisões definitivas baseado em sentimentos que são sentimentos passageiros. Pois quando os sentimentos mudarem, pode não dar mais tempo para mudar as circunstâncias. A pandemia não dura para sempre. Believe me, please. Acreditem no que o pastor está lhes dizendo. Pandemia não dura para sempre. A história mostra que a cada 100 anos a gente é afrontado por algum tipo de epidemia. E a história nos mostra que essa epidemia, se ela se espalha pelo planeta, ela vira uma pandemia. Os cientistas falam dos vírus de uma maneira que nos choca, como se fossem seres pensantes. Eu estava ouvindo um especialista desses que não tem partido político, dizendo o seguinte: vejam, não é interessante para o vírus acabar com a humanidade, porque se ele acaba com a humanidade, ele também morre. Então, trata o vírus como se fosse um ser pensante. Agora veja, o mundo não acabará pela pandemia. Esse sistema de coisas que a gente vive vai acabar sim. Haverão guerras, sim. Haverão outras epidemias, sim. Doenças incuráveis, sim. Terremotos, sim. Peste, sim. Tudo que Jesus falou. E Jesus vai voltar, graças a Deus. Mas o mundo não vai acabar por coronavírus. Se você parar de assistir alguns canais de televisão e começar a fazer umas contas simples na sua cabeça, você vai perder o medo. Você vai se manter zeloso, mas sem pavor. Você vai tomar cuidado como tem que tomar com qualquer coisa. Tirar o sapato para entrar em casa já devia ser um costume nosso. Estar resfriado e usar máscara já devia ser um costume nosso. Não estar fungando no cangote do outro na fila do mercado já devia ser um costume nosso. Eles não olham para esse troço que eles botam no chão. Toda vez que eu estou no mercado, tem alguém respirando na minha nuca. E eu começo a olhar para a pessoa e para o chão, para a pessoa e para o chão, para a pessoa e para o chão. E a pessoa às vezes me pergunta: caiu alguma coisa? Eu digo: não caiu nada, está tudo bem. E eu vou chegando para frente e ela gruda, eu vou chegando para frente e ela gruda. Uma questão mesmo de respeito. Não é só o coronavírus. Então o mundo não acabará pela pandemia. No meio de um salto para a morte, do 10º andar circunstancial da vida que você está vivendo, no meio do caminho, em fração de segundos, você pode ser tomado de um profundo arrependimento, mas não dá mais tempo de voltar, por causa de uma decisão tomada como pulsão. A maioria dos suicídios se converte em morte acidental. A pessoa enche a mão de remédio, toma, enquanto ela está estribuchando e passando mal, e a sua vida está passando toda na sua mente, ela é tomada por uma profunda convicção de que está fazendo a maior loucura consigo própria, mas às vezes não dá mais para voltar atrás, ou quando volta ficam sequelas que tornam a sua vida aqui ainda pior, e quando consegue morrer, entra numa outra dimensão e percebe que ainda está vivo, e que agora não tem mais o que fazer, e nem tem volta, e é um sofrimento eterno.
Eu não sei o que você anda pensando no meio da pandemia, mas eu quero lhes dizer que a pasta, realmente, quando você aperta o tubo de pasta de dentes, a pasta não volta mais para dentro do tubo. A flecha lançada, o tempo perdido e a palavra falada não voltam. Você é senhor do que você não disse ainda. Quando ainda aquilo está só na sua cabeça, você é senhor. Mas depois que você já disse, você é escravo do que você disse. Aquilo que sai da sua boca te enreda, te prende, te compromete. A expressão que a Bíblia usa é: te enredastes. Você se prendeu numa rede com as palavras que saíram da sua boca. Provérbios capítulo 16, versículos 1 e 2. Filho meu, se ficastes por fiador de teu companheiro, se deste a tua mão para apertar a mão de alguém fechando um negócio com um estranho, você se enredou com as palavras da tua boca e se prendeu com as palavras da tua boca. Porque os bancos estão com pressa de que você feche o Pix com eles, se o Pix vai ser usado para todos os bancos. Porque ele sabe que se você fecha com eles, disse um especialista, naturalmente você vai usar mais a movimentação daquele banco. E portanto vai aumentar os ganhos daquela instituição que não se importa com nenhum de nós. A bala não volta para o cano da arma depois de disparado. Muitas pessoas já cometeram verdadeiros crimes e depois têm que conviver com a dor. No filme O Carandiru, em um dia chuvoso, um dos presos vai até o médico, que ficou famoso depois por causa de um programa de uma grande emissora de televisão no Brasil. E eles chegam para o médico e diz: doutor, aos prantos, cai de joelhos: doutor, você tem um remédio para a dor da minha alma? E o médico diz: o que é que você tem, meu filho? Ele diz: doutor, você tem um remédio para a culpa. Porque a culpa te devora por dentro como um câncer, te engole. Às vezes o casal, quando está brigando, solta palavras naquela hora das quais vai se arrepender para o resto da vida. Então quando você ficar muito nervoso, a primeira coisa que você tem que segurar é a língua. Quando você ficar muito mal, se controle. Enche a boca d'água e fica fazendo gargarejo. Não engole a água não, fica com a água na boca. Controle as palavras, porque depois que a bala saiu, ela não volta mais. Mas se você chegou aqui hoje carregado com este fardo da culpa, por coisas horríveis que você já fez e agora já estão feitas, seja aborto, seja assassinato, seja acordos errados, seja aprovação de coisas desonestas, terríveis e grosseiras, ou coisas sutis e pequenas da adolescência, como ter na adolescência se masturbado, ou em algum momento do seu caminho, da sua caminhada cristã, ter colado ou passado cola debaixo da mesa para o coleguinha na frente. Eu tenho uma boa notícia para você. Tem um sangue fluindo neste lugar aqui. É o remédio que o médico do Carandiru não tinha, mas está neste lugar aqui. E você que está assistindo online, este sangue pode ir aonde você está e te purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus nos limpa a consciência. Decisões, depois de ter pedido o divórcio, você pode se arrepender. Eu atendo muita gente que diz: apóstolo, me divorciei, fui eu mesmo que pedi o divórcio, mas me arrependi. Descobri que os maiores erros estavam em mim. Descobri que se mudasse minha maneira de agir, mas agora já pediu. E essa pessoa já está vivendo com outra pessoa. Já não tem mais como retornar. Tem gente aproveitando a pandemia para se divorciar. Disse apóstolo, na pandemia, e falam com outras pessoas por aí, na pandemia me aproximei mais do meu cônjuge e a admiração arrefeceu-se. Que a própria palavra admirar, adi significa de longe no grego, e mirar é olhar, né? Como diz em espanhol, tus ojos revelam que yo nada, sei que tu fidelidade é medida mais allá de lo que pode imaginar, sei que não podes negar, que tu mirada posta em mim, tu mirada é teu olhar, então mirar é olhar. Então, admirar é olhar de longe.
Por isso que são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem. E à medida que a gente vai se aproximando, a gente vai vendo os defeitos do outro e a admiração vai diminuindo. Mas o respeito precisa ir crescendo. A paixão, ela vai perdendo aquele vigor infantil, mas o amor vai ganhando uma musculatura madura. O amor vai ficando mais consistente. Você sabe que está disposto até a dar a vida por aquela pessoa. Então, depois de ter pedido contas no emprego, muita gente se arrepende. Então pense de novo, aí entra a nossa segunda chave. Guarda essa chave no coração. Não só anote, guarde. Pense outra vez, pense outra vez, pense outra vez, pense de novo, pense outra vez. Segundos e terceiros pensamentos tendem a ser melhores que primeiros pensamentos. Há uma tendência de segundos e terceiros pensamentos, eles costumam ser mais assertivos que primeiros pensamentos. Normalmente, os primeiros pensamentos que sobem na nossa cabeça não são os melhores. Decida com a ajuda da cabeça e não deixe o coração sozinho. Não se mova só por emoções. Pense de novo, na anatomia do corpo humano, Deus colocou essa cabeça no ponto mais alto do seu corpo para dizer que tudo depende daqui, da cabeça. Primeiros pensamentos tendem a ser apenas rascunhos para uma grande ideia. Então elabore melhor os pensamentos. Pegue os seus pensamentos e hospede-os em guerrar. Faz com que os teus pensamentos tenham uma pernoite a mais. Não sai correndo para o Egito. Espera. Às vezes, quando esperamos, tomamos as melhores decisões. Quando nos precipitamos, muitas vezes danamos a nossa vida e prejudicamos os que estão à nossa volta. E é por isso que vendedores não querem que você saia da loja. É por isso que a RCI, quando vende programas de férias e te liga, diz assim: o preço é esse se você fechar agora. Se você desligar e ligar depois, o preço é outro. Os algoritmos do TikTok não podem deixar você pensar. Eles foram criados para que um vídeo puxe outro vídeo conforme o seu gosto, dentro da sua linha de desejos, na sua timeline, alimentando infinitamente esse seu apetite, ou apetite por aquilo que você está querendo naquele momento da sua vida. O sistema do Vimeo, ele é feito para alimentar o seu apetite mental e para prender a sua atenção ao máximo. Por isso que sistemas como Facebook, Instagram, Snapchat, eles transformam você num produto. Porque eles vendem aqueles comerciaizinhos que aparecem quando você está vendo um vídeo. E como eles vendem esses comerciais? Como eles ganham desses comerciais? Porque eles têm um produto. Você não é o cliente dele, o cliente são os que anunciam lá. Se você não é o cliente, quem é você nas redes sociais? Você é o produto. Eles estão vendendo a sua atenção. O YouTube sabe que sua atenção é cara. E isso nos ensina a pensarmos por conta própria. O sociólogo chamado Juliano Speer disse à Folha de São Paulo esta semana que evangélicos são... O mundo evangélico é um estado de bem-estar social informal. Ele disse que o evangelho consegue chegar aonde governantes não conseguem. Que o homem que perde o emprego, a mulher que perde uma criança, a pessoa que está aflita no meio de uma pandemia, não importa se ela faz parte de uma conexão de uma igreja, dos grupos pequenos que ele não sabia os nomes, que a gente chama de célula. Ele disse que essas pessoas recebem conforto e suporte espiritual. E olha o que ele disse, vale a pena depois você ver esse artigo. Ele disse: os evangélicos são um povo que pensa por si mesmo, diferente do que pensa a elite dominante do Brasil, arrogante, que desprezou os evangélicos por muito tempo. Até 2032 eles
serão maiorias no Brasil. E ele fez uma estatística, ele não é evangélico não, um estudo que ele está fazendo no interior do Brasil, porque ele estava defendendo uma tese para um curso que ele está fazendo no Reino Unido. Então ele foi estudar os evangélicos, e ele disse: esse povo é o povo do livro. Eles leem, eles prescrutam, eles fazem elucubrações mentais, eles trocam diálogos, eles votam com consciência, diferente do que a elite brasileira pensou, porque em 1970, quando eu nasci, ele cita essa data por acaso, quando o Brasil foi tricampeão do mundo com o Pelé, que agora fez 80 anos, em 1970 os evangélicos no Brasil eram 5%, e vão ser maioria em 2032. Já somos mais de 40% da população, alguns falam 30%, mas já é uma quantidade enorme. E ele disse: esses evangélicos são um povo que pensa por si mesmo, e é um povo capaz de fazer escolhas inteligentes e autônomas. Esse sociólogo disse: eles pensam que os evangélicos são levados de roldão, que são massa de manobra, mas não são não. Eles discutem nos grupos pequenos deles e tomam as decisões que eles acham mais lúcidas em favor da família, do bem-estar da nação e do que eles consideram ser melhor. É um povo que lê. Vocês sabem que viram agora que aumentou o nível de literatura no geral, mas quando se faz esse levantamento, o povo que mais lê é evangélico e judeu. Judeu segundo carnal. Ele admira os judeus porque considera que a criança se torna um homem quando faz uma leitura pública no bar mitzvah ou bat mitzvah, se é menina, aos 13 anos de idade, na Torá. Então faça uma parceria entre o acelerador e o freio. Faça uma parceria entre o coração e a cabeça. Não tome decisões só pela cabeça, que isso vai te paralisar. Não tome decisões só pelo coração, que isso vai te jogar em situações sem volta. Faz uma parceria. Todo carro precisa de acelerador e freio. Deus colocou isso em você, mas tem que aprender a usar. Pensa de novo, pense mais uma vez. Nenhuma urgência é tão urgente que não posso esperar 24 horas. Se a pessoa disser: se você não puder dizer sim agora, você vai perder o negócio. Você diz: então eu vou perder o negócio, porque eu não vou fechar algo sem pensar. Pense de novo. Deixa a sua mente enguerrar se for preciso. Escute. Tomara que Deus te abençoe. Tomara que Deus abra as fronteiras de novo de Israel e te leve à cidade santa. Tomara que a gente esteja junto, que eu vou te levar no Jaffa Gate, o portão de Jaffa. E tem lá o portão de Damascus também, Damascus Gate. Quando você entrar nesse portão, você vai ver que tem comércio de todos os lados. E tem um pessoal lá que é árabe. A palavra árabe significa viajante, comerciante. A própria palavra árabe. Então eles são grandes negociadores. E eles se gabam com os amigos dos grandes negócios que fecham. Quando você entra na loja daquela, um chaveiro que custa $2. Quando você entra, ele vai dizer para você que o chaveiro custa $100. E eles aprendem um pouquinho de chinês, um pouquinho de japonês, um pouquinho de português. Amigo, Brasil, amigo de Brasil. Solo para amigo de Brasil. Último, $100. $100. Não mais. Se você ameaça que vai sair da loja, não. Ele, não, amigo, espera, amigo. Amigo, silver, prata. Silver, original, silver. Aí você está vendo que não é, você passa assim. Mas está descascando por quê? Ele disse: amigo, pode confiar. Habib, 100% original. Amigo, só para amigo, último para amigo, 90. Solo para amigo, 80. Isso vai, eu não vou cansar vocês aqui com isso, que eu vou até amanhã fazendo isso aqui. Até chegar em 2. Mas olha, aí ele te vende por 10. Você fala: poxa, era 100. Eu comprei por 10, arrebentei. Você sai todo feliz. Quando você sai, ele fala com os amigos: Habib, aí ó, brasileiro. Tchau, brasileiro. Porque a Bíblia diz o comprador: nada vale, indo gaba-se. Isso é uma questão de negociação. Só você pensar nas caixinhas de leite que a gente compra no supermercado. Como é que um negócio igual leite, que tirava da vaca, um negócio que antigamente era um saquinho assim,
Tinha umas crianças que iam com um copinho com café, assim. Minha esposa, quando morava na fazenda, era assim, com um copo de café, ia debaixo da vaca, já saía ali quentinho. Como é que um negócio que estraga igual leite, já viu um negócio estragar igual leite? Você deixar, ele estraga. Ele fica dentro de uma caixa, na prateleira do supermercado, 6 meses, sem estragar. Você acha que aquilo é leite mesmo? Pode ter começado como leite, mas a quantidade de conservante que tem ali, alguns já até admitem e colocam bebida à base de lactose. É uma bebida. Então assim, eles não ligam. Eles querem vender algo para a gente. O diabo também quer te vender os produtos dele. O diabo quer te arrastar para o inferno e para uma vida de culpa e de sofrimento eterno. Mas ele está perdido porque você tem as chaves. Porque quando ele ressuscitou, ele disse: tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. E ele disse para Pedro: eu te dou as chaves do reino. E tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Pense de novo. Pense outra vez. Terceira chave, quem está pronto diga amém. Terceira chave, cuidado com a vontade. Cuidado com a vontade. Cuidado com a vontade. Cuidado com a vontade. Eu vou falar bem devagar. Cuidado com a vontade. Vontade passa. Faça parceria entre vontade e lógica. Quantas vezes você teve vontade de fazer loucura? Quem já teve vontade de fazer alguma loucura que graças a Deus você não fez? Levanta a mão e diga: graças a Deus. Quem não levantou a mão é porque estava com vontade hoje mesmo. Não faça nada antes de pensar de novo. Vontade, a gente já teve vontade de coisa tão doida. Contrárias a nós, só nos fazem mal. Vontade de sair da igreja, quantas vezes? Posso, quanta vontade. Vontade de deixar o ministério, você não sabe quantas vezes já tive. Vontade de largar tudo, quantas vezes você teve vontade de largar tudo? Desejo de esganar isso você nunca teve. Mas alguém que não veio hoje já deve ter tido esse desejo. Isso que eu estou falando. Vontade de quebrar tudo que se chama cara. Não confie demais nos seus desejos. Principalmente se você estiver tenso. Você nunca ouviu uma mãe correndo atrás de uma criança na casa falando: menino, vem cá. Menino, hoje se eu te pegar, eu vou te quebrar todo. Ela não queria quebrar ele todo. Aqueles chinelos com GPS, né, que jogava assim, a gente fazia curva e o chinelo fazia curva atrás. E acertava na orelha da gente. A vara da infância e da juventude na nossa época era aquela varinha mesmo de goiabeira, né? Não confie demais nos desejos. Deus disse para Caim em Gênesis 4:7, Caim, o seu maior inimigo é seu desejo. O seu desejo será contra ti. Está lá em Gênesis 4:7. O seu desejo será contra ti, mas você tem que dominar o seu desejo. Você sabia que você pode gerenciar seus pensamentos? Eu vou falar isso aqui de novo. Você sabia que você pode gerenciar seus pensamentos? Quando seus pensamentos começarem a ir numa direção muito ruim, eu não vale nada, eu não presto, minha vida é o diabo que está cochichando no seu ouvido. O diabo quer acabar com o seu futuro porque ele não tem futuro. O futuro dele é no lago de fogo e enxofre. Então ele começa a jogar pensamentos e ele fala na primeira pessoa. Como Deus fala na primeira pessoa, o diabo também. E você não sabe que é o diabo, você pensa que é você mesmo. Aí você olha no espelho e diz: você não presta. Você olha para você mesmo e diz: eu não sou nada, não sou ninguém. Mas escute, esta fala não é sua. Essa fala é do Ben-Shahar. É do filho da alva que se tornou o Ra-Satã, o que se opõe a Deus. Essa fala não é sua. Então a Bíblia diz em Filipenses 4:8 que nós podemos coordenar os pensamentos. Então quando o seu pensamento está indo para o lado errado, você pode pegar os seus pensamentos e trazer eles para o caminho certo. E dizer: volta aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A rocha de Meribá
Lodebar vive dentro de mim. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse é o dia que fez o Senhor, me alegrarei nele. Você puxa os seus pensamentos. A batalha é aqui. Se você ganhar a batalha aqui, você vai ganhar as batalhas do lado de fora. Pode ver, um time pode estar jogando muito bem. Se esse time de futebol, de basquete ou de vôlei toma um gol ou perde um pé, ele começa a enfraquecer. É tudo aqui. Quarta chave: as circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam. Eu tenho que falar rapidinho agora, mas preste atenção. As circunstâncias mudam. Eu trouxe umas fotos para você ver. As circunstâncias normalmente mudam. Após uma pandemia, conheci uma senhorinha, passou por 2 pandemias, inclusive essa. Passou por 2. A gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, alguns chegam a falar em 100 milhões. Mas todos admitem pelo menos 50 milhões de pessoas. As pessoas já iam para o estádio de futebol com máscara, ainda usava chapéu ainda para piorar. Deixa eu contar uma coisa para você. As circunstâncias mudam. A senhorinha disse: passei por 2 guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial no início do século passado, e a Segunda Guerra Mundial em 45. 2 pandemias. Agora essa nossa geração nunca passou por nada. Essa geração, ainda mais quem vive no Ocidente, não sabe o que são essas coisas. Então a gente fica apavorado. Ai, meu Deus, a pandemia vai acabar com tudo. Calma. Toma cuidado, mas calma. Converse com os idosos, querido. Eu vivi numa época, você não pegou essa época, mas eu fiz 50 anos já. Então eu vivi numa época que o preço era 1 de manhã, quando você voltava no mercado à tarde era outro. Tinha uma maquinazinha de remarcar preço. A pessoa queria enfiava a mão na frente da máquina para puxar um saco de arroz, que estava remarcando o preço. Eu vivi numa época que tinha um telefone por rua, com um cabo preso nele. Para quem quer falar do 67, não, do 71, com a bruxa, tá bom. Ô Maria do 71, telefone para você. E vinha atender o telefone. Depois veio o telefone sem fio, uma inovação. Como assim sem fio? Não tem nada em volta, que negócio é esse? Aí veio o primeiro telefone celular. Uma loucura. Ele abria assim, irmãos. Grandão assim, ó. Grandão. O cara, para ter uma linha daquela, pagava o que seria hoje R$3.000 para ser dono de uma linha telefônica. Era tão chique ter um telefone que pendurava do lado aqui assim, ó. O cara andava até meio de lado assim. O cara atendia, quando começou a aparecer mais, tinha gente que atendia dentro do ônibus. Alô, segurando. Não, tô no ônibus, cara. Tô no ônibus. Quando veio esses com a tela que você tecla na tela, eu lembro que o primeiro que eu peguei, eu olhei e falei: gente, mas cadê os botões de teclar? E como é que você vai teclar na tela? Vocês não viram essas coisas acontecer? Eu vi. Ontem eu trouxe aqui um DVD meu de Israel de 2007. Irmãos, que coisa impressionante. Como as coisas mudam. Como as circunstâncias mudam. Hoje em dia, todo adolescente tem um aparelho de telefone na mão. E está mexendo. Cada um tem um. O cara que tinha um telefone era rico. O cara que comprava um carrinho, podia ser o último, era rico. Querido, se você ficar ouvindo sua mídia, você vai pensar que as coisas só estão indo de mal a pior. Eu tenho uma boa notícia para você: as coisas mudam e nem sempre é para pior, muita coisa melhora. O mundo já mudou várias vezes, a pandemia já veio outras vezes, a fome na época de Isaac, que eu li hoje com vocês, capítulo 26, já tinha acontecido com o pai dele. Sabe, jovem, que muita coisa que você está passando, seus pais já passaram? É claro que haverá uma segunda onda, uma terceira onda, e vocês vão, uma segunda onda, é assim mesmo. Foi a mesma coisa na espanhola. Mas ouça outras pessoas. Quinta chave, que a gente não tem mais tempo. O melhor professor, Deus disse isso para mim, por volta de umas 6 da manhã. Ele falou assim para mim: a melhor professora de história
é a história como professora. Deus falou, escreve. Aí eu escrevi. A melhor professora de história é a história como professora. Deus diz, fala para eles. Quem não aprende com o passado prejudica o seu futuro. Aprenda com a história. A história se repete como farsa. Aprenda com outras pessoas. Os mais velhos parecem ultrapassados, podem não saber digitar bonitinho, igual vocês digitam. Eles digitam assim. E vocês ficam rindo. Eu pego o celular dos meus filhos e vejo a conversa dos dois. Eu não entendo! Esses dias eu estava conversando com eles, o Vitor falou para mim, pai, você não está entendendo isso aí não? Falei, não. Falei, Niela, você está entendendo? Ela, não. É aramaico. As crianças nascem sabendo aramaico. Você é VC. Tamo junto é TMJ. TMJ, tamo junto. A gente escreve, estamos juntos, ponto. Quando eles pegam o jeito que eu escrevo, eles se acabam de rir. Fala, pai, você escreve muito estranho. Eu digo, eu escrevo normal. Os velhos parecem ultrapassados, mas os velhos sabem muitas coisas. Eu participei de uma equipe de pastores aqui no Rio de Janeiro, que representava um movimento mundial. Dentro dessa equipe estava Marcos Gregório, na época que o toque no altar estava explodindo, pastor Joel de Volta Redonda, pastor Vladimir, pastor Marcos, pastor José Antônio Lindo e pastora Ludmila Ferber. Era uma equipe enorme. E nessa equipe tinha um idoso, pastor Hélio Brum, de saudosa memória. Esqueci o nome dele de manhã, lembrei agora. Hélio Brum, saudosa memória. Já está com o Senhor. Homem de Deus. E ele na reunião fazia assim, ó, todo mundo discutindo, e ele tirava um cochilinho, era o dia inteiro de reunião, ele, vou dormir, esses jovens não falam. Todo mundo discutindo como é que faz e tal, e tem essa situação do gato, e o gato está acabando com os ratos, e tarará. Depois, quando os jovens não sabiam mais o que fazer, falavam, peraí, vamos ouvir o pastor Hélio Brum. Pastor Hélio Brum, o que o senhor tem a dizer? Aí ele levantava a cabeça, se ajeitava na cadeira, e dizia duas frases. Lembro de uma vez que ele começou assim, eu só tenho uma pergunta a fazer, quem vai colocar o cido do pescoço do gato? E disse mais uma ou duas frases lá, e todo mundo ficou assim, acabou, está resolvido, com uma palavra de sabedoria. Respeite os cabelos brancos de quem já viveu um pouquinho mais que você. Pode não saber muita coisa de tecnologia, mas há muita sabedoria. Escute o professor da sua faculdade que falou para você para fumar uma maconha com ele. Escute ele quando ele estiver dando aula de geografia, estiver dando aula de ciência, de física. Escuta o seu professor, você tem que ir lá, é uma formação acadêmica. Mas quando você for para casa, faz umas perguntas para os seus avós também. Pergunta para ele assim, vovô, como era o tal do regime militar? Escute um outro lado, escute quem viveu alguma coisa. Ouça o seu jovem professor universitário, mas pergunte em casa para o seu avô também. Cabelos brancos podem não entender de TikTok, podem não entender de tecnologia, mas sabem muita coisa sobre a vida. Um dia eu lembro do meu pai vendo a minha irmã correndo de um lado para o outro, disse, Helena, para de correr, Helena. Essa menina só vive correndo de um lado para o outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, disse meu pai, não adianta correr assim não. Teve fome no tempo de Abraão, teve fome no tempo de Isaac. Não jogue na cara dos seus pais, o Senhor me disse para dizer a vocês, não jogue na cara dos seus pais, que eles erraram também, e que portanto eles não têm moral para te ensinar, não faça isso. Porque eles não querem que os erros deles se repitam em você. Eles não querem que a descida deles ao Egito em 12:10 de Bereshit se repita em 26 de Gênesis. Ele não quer. Apóstolo,
Meus pais não estudaram e querem que eu estude. Sabe o que me dá raiva, apóstolo? Casou com 14 anos, quer que eu case com 20. Teve filho com 16. E está dizendo para mim, vai estudar, meu filho. Negócio de filho dá trabalho. Tinha uma profissão e quer que eu tenha várias. Pois é, eles querem o melhor para você. Eles não querem que vocês cometam os mesmos erros que eles cometeram. Aí entra a sexta chave. Tem alguém torcendo por você. Tem gente que torce por você. Isso dá força nas suas pernas para correr a carreira da vida. Isso oxigena a sua mente e te dá vigor para correr, porque a gente tem força quando a gente sabe que lá na linha de chegada tem alguém que apostou na gente. Alguém que está com a faixa levantada, escrita: eu sabia que você não ia desistir. Eu sabia que você ia conseguir. Aprenda com os velhos. Deixa eu contar essa história, porque não vai dar tempo de eu ler, como fiz de manhã. 1 Reis capítulo 12, versículos de 6 a 14. Salomão teve um filho chamado Roboão. Israel estava todo unido. E ele chamou Roboão e passou o reino para Roboão. Aí reuniu-se todo o povo de Israel. E tinha um cara chamado Jeroboão, que veio com todo Israel. E falou para Roboão: Roboão, o teu pai pegou pesado com a gente. Está nos versículos 4, 5 e 6. Pegou muito pesado com a gente. Seu pai, ele colocou uma carga muito pesada, exigiu muito da gente. Agora a gente está pedindo para você pegar mais leve. O texto sagrado disse que ele então foi consultar os velhos que aconselhavam o pai dele, os anciãos, os velhos, está aqui na Bíblia. E perguntou para os velhos: o que vocês acham que eu devo dizer para esse povo? E disse para o povo: vai embora e volta daqui a 3 dias que eu vou dar a resposta. Se eu consultar aqui o meu conselho. Aí falou com os velhos. Aí os velhos falaram: olha, se você falar boas palavras para esse povo, eles serão os seus servos para sempre. Se você tratar eles bem, você vai ter um povo aliançado com você. Aí ele: tá bom. Aí foi ouvir a opinião dos jovens que cresceram com ele. Falou: e vocês, o que vocês dizem? E aí, mano? Ô bro, o que você acha, bro? Aí o bro falou assim: você responde assim para eles: o meu dedo minguinho, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se meu pai bateu em vocês com chicote, eu vou dar coça em vocês com escorpião. E Israel se dividiu e deu uma bagunça. Ficou só 2 tribos, a de Benjamim, e Judá, a tribo de Judá. E 10 tribos se separaram. E aí que passou a ter Judá e Israel, reino do norte e reino do sul. Por uma decisão errada de um jovem que estava experimentando algo novo e pensou: os velhos não sabem de nada. Agora que eu já contei ela toda para você, eu posso ler na velocidade de narrador de futebol de rádio. Versículo de número 6. Teve Roboão um conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando esse ainda estava vivo, dizendo: aconselhais vós que responda a este povo. E eles falaram dizendo: se hoje fores servos deste povo e servires este povo, responde-lhes que falarás boas palavras a eles, todos os dias serão os teus servos. Porém ele deixou o conselho dos velhos, verso 8, que lhes tinha dado, de modo que teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes, verso número 9, que aconselhais vocês? O que vocês respondem, bro? E aí, mano, o que me falam? Alivia o jugo do teu pai sobre nós, eles falaram. Verso 10, os jovens que haviam crescido com ele falaram: assim dirás a este povo: mano, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, pois tu alivia sobre nós. Assim você vai falar para eles: o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Verso 11, assim que se meu pai vos carregou com jugo pesado, eu vou aumentar o jugo. Se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpião. Já é. Veio, pois, Jeroboão, todo o povo de Israel, o 3º dia, e Roboão disse
Voltai a mim ao terceiro dia, verso número 13, e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos mais velhos, que haviam lhe dado conselho. Ele falou conforme os conselhos dos jovens, dizendo: meu pai agravou o jugo, e eu também vou aumentar sobre vocês. Meu pai vos castigou com açoite, eu vou castigar vocês com escorpião. Faltou sabedoria. A sabedoria vale mais do que a força. A Bíblia diz isso em Eclesiastes 9,16, que em alguma circunstância da vida é melhor ter inteligência do que ter força. Sim, quando a gente é jovem tem muita força, mas à medida que a gente vai passando pelas coisas da vida, a sabedoria vai se recrudescendo. Então deixa seus pensamentos pernoitarem antes de materializá-los. Deixa os seus pensamentos enguerrar antes de materializá-los no dia seguinte. Deixa eles ficarem no lugar de pernoite, enguerrar. E a sétima chave: ouça antes de decidir. Ouça antes. Ouvir o que, apóstolo? Número 1, ouça Deus. Número 2, ouça os velhos. Número 3, ouça a história. Número 4, ouça a palavra de Deus. Eu vou repetir: ouça Deus, ouça os velhos, ouça a história e ouça a palavra de Deus. Alguns dizem: apóstolo, eu leio esse capítulo 26 de Gênesis, eu estou lendo desde o início do mês, ele é maravilhoso, é lindo, apóstolo, mas só que Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Se Deus tivesse falado comigo como falou com Isaac, você acha que vai fazer o quê? O que ele está falando? Mas ele não fala. Querido, Deus fala o tempo todo, a gente que não ouve. Deus está o tempo todo falando, a gente que não está o tempo todo ouvindo. Ouvir Deus é uma questão de afinar os ouvidos espirituais. Ele não vai gritar como fazem os pregadores. Ele vai continuar falando bem suave. Você vai ter que aprender a afinar o seu diapasão auditivo para poder se conectar com a voz de Deus. Ouvir Deus é uma questão de afinação. Por isso, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Às vezes o fato de Deus não falar nada, ele já disse tudo. Até o silêncio de Deus comunica alguma coisa. Deus fala sempre, até quando ele não fala. Quando ele não fala, ele também está falando, porque o silêncio de Deus é erudito, o silêncio de Deus é eloquente, o silêncio de Deus é explicativo, é elucidativo. Salmo 19 diz: os céus pregam sobre a glória de Deus, e o firmamento, diz o verso 1, anuncia a obra de suas mãos. O verso 2 diz: um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Verso 3 diz: sem voz e sem som. O verso 4 diz: mesmo assim dá para se ouvir a sua voz pelas coisas criadas. E o verso 4 termina dizendo: até um tabernáculo ele fez, uma sucá, para colocar o sol. Então Deus está falando o tempo inteiro, do nascer do sol ao pôr do sol, e Ele está falando com você essa noite, para te dar chaves, para fechar outubro e abrir novembro. Quem recebe, diga amém e dá um aplauso a Jesus. Assim vai ser. Deixa eu só dizer isso. Já deu nosso tempo, mas deixa eu só dizer isso. Obedecer não significa que vai dar certo desde o início. Eu preciso ser honesto com vocês. Após se obedecer a Deus, vai dar tudo certo? Leia o capítulo 26 de Gênesis. Isaac ficou em guerra, quase perdeu a família, os poços eram entulhados, no final ele arrebentou. E a Bíblia Sagrada diz que ele semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu meia shearim, 100 por 1. No fim deu certo. Agora, apóstolo, se eu obedecer a Deus, significa que vai dar certo desde o início? Não. Se eu obedecer a Deus, significa que eu vou ter facilidades? Não. Mas significa que Deus vai te bancar. Deus banca a obediência. E Deus respalda quem dá ouvidos a Ele. Deus mandou Isaac permanecer em Gerar e foi duro. Obedecer não significa que vai dar certo. Obedecer não significa que será fácil, mas significa que no final Deus vai